Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. E este é mais um episódio especial do nosso especial Profissões. Hoje nós vamos falar sobre os médicos veterinários e sobre todas as possibilidades que tem dentro desse campo. Você sabia que dentro de uma indústria frigorífica existem médicos veterinários que cuidam dos animais que serão abatidos? Essa é apenas uma das possibilidades dentro dessa área. E para a gente entender o leque, né, que abrange essa profissão, a gente está aqui hoje com duas convidadas. A Kênia Carrijo, eu vou precisar ler o currículo dela, gente, que é gigantesco. Bem completo. Bem completo. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, mestra e doutora na área de concentração em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal. É também especialista em tecnologia de carnes e derivados, em inspeção higiênico-sanitária de carnes e derivados. Também tem experiência com processamento e controle de qualidade de carne, leite e ovos. Atualmente é professora nos cursos de Medicina Veterinária, Nutrição e Zootecnia. Além disso, desde a graduação, desenvolve trabalhos de pesquisa no interior de abatedouros frigoríficos de diferentes espécies animais. Ufa! Seja bem-vinda, Kênia. Bem-vinda, Kênia. E também estamos aqui com a Isadora Suavinho, graduada em Medicina Veterinária pela UFO e com MBA em Gestão de Processos pela IBMEC. Sua trajetória profissional é inteira na gerência de uma empresa transnacional no ramo alimentício. Começou como supervisora, trainee dentro do abate e hoje é especialista da gerência. Isadora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Isadora. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Acho que para a gente começar esse bate-papo, a gente pode saber o que é um médico veterinário, né? Vamos. Acho que a Kênia pode começar a responder. Bom, o médico veterinário, né, é o profissional responsável, né, tanto por cuidar da saúde dos animais, que eu acredito que seja, né, a principal área, né, que a maioria das pessoas conhece, mas hoje ele é um profissional que atua também de maneira bastante ampla, né, no que nós chamamos, né, de saúde única, né, que é um conceito que estabelece exatamente, né, essa associação, né, de saúdes, né, é a congregação da saúde animal, juntamente com a saúde humana, né, então, através de uma série de ações do médico veterinário, nós temos aí como resultado final a garantia da saúde das pessoas, né, quando a gente, por exemplo, se preocupa com a produção de um alimento em condições seguras, né? O nosso objetivo final, e aí um alimento que vem dos animais, o nosso objetivo final é assegurar a saúde das pessoas, né? Além da saúde ambiental, já que nós sabemos que a gente não consegue fazer essa separação, né? Saúde humana, ambiental e animal, já que o ambiente ele influencia, né, uma série de questões relativas tanto à saúde humana quanto animal, e um exemplo bastante recente, né, dessa inter-relação é a pandemia, né, de Covid-19, já que nós tivemos aí um vírus originário de um animal, né, que por uma série de modificações relacionadas ao ambiente, passou a causar problemas também para a saúde das pessoas. Então, é um profissional amplo, né, com um olhar bastante geral, né, sobre todos esses fatores que nós chamamos aí de saúde única por conta, né, dessa associação saúde animal, humana e ambiental. Tudo interligado, né? Tudo interligado. Sim. E você quer falar alguma coisa? Não, nem precisa. Quando você fala sobre saúde única, então, por exemplo, quando eu penso na alimentação a partir de carne suína, a saúde única vai pensar desde lá do criadouro, as condições desses animais, depois o transporte, quando esse animal é levado para o abate no frigorífico, todo o processo dentro dessa empresa, como que esse alimento sai e vai para o consumidor e todo o desdobramento sobre isso. Isso envolve a saúde única. Exatamente. Até mesmo, né, depois que o alimento ele já está pronto, né, até as condições de comercialização também é uma área de atuação do médico veterinário, né, porque não adianta o alimento sair em boas condições da indústria, procedente de animais saudáveis, sendo que essa parte, né, da cadeia
produtiva final, ela é negligenciada, né? Então, é uma área de atuação também até chegar, né, no consumidor, é uma das áreas de atuação do médico veterinário também. Que bacana. Sim. E quais são as características necessárias, assim, para ser um veterinário? Existe alguma? Alguma característica especial, assim? Por exemplo, você gosta de animais? É muito comum isso, né? Por eu exemplo, acho que- você gosta muito de animais, então você pode ser veterinário. Eu acho que Isso é todo mundo verdade? associa. Eu acho que sim, né? Gostar de animais faz parte. É uma das características do veterinário, mas justamente pelo fato dessa saúde única, não é a única característica, né? Eu acho que para ser um médico veterinário é importante a formação técnica, porque é um curso que tem uma grade curricular extensa. Então, essa parte de formação técnica associada com gostar de animais, eu acho que vai fazer um bom profissional. E especializações que ele vai, né, adquirindo ao longo do caminho, ele vai fazer esse médico veterinário ser um bom profissional, independente da área que ele for atuar. Não sei se quer complementar. E complementando, eu acho que assim, gostar de animais, eu acho que é o primeiro motivo, né? Que faz com que pessoas escolham o curso de medicina veterinária, né? Mas outras profissões, né? Outras escolhas profissionais também serão adequadas, mesmo as pessoas gostando de animais. Então, eu acho que assim, esse é um critério, mas ele não é único. Mas eu acho que o mais importante, além de gostar dos animais, é entender que é necessário, né, que um profissional ele entenda ali todas as situações que o animal ele passa, ele entenda do comportamento, ele entenda da fisiologia, mesmo estando em situações que causam desconforto, né, para que ele possa intervir garantindo, né, bem-estar, garantindo condições adequadas, né, de criação desses animais, enfim, né, toda a parte mesmo que envolve, né, a criação dos animais, a tutoria deles, né? Então, mesmo em situações aí de desconforto, uma pessoa que escolhe ser médico veterinário tem que ter essa ciência, né? E a gente tem várias situações conflituosas, né? Que envolvem, por exemplo, a eutanásia de animais, mas por entender que ali é um procedimento necessário para abreviar o sofrimento do animal, já que não é possível, né, uma terapêutica que envolva cura, não existe um tratamento que vá ali, né, resolver a enfermidade que o animal ele possui, ou então, né, quando a gente fala dessas questões relativas a animais de produção que vão ser destinados, né, para alimentação humana, entender que apesar, né, de serem animais que vão ser destinados para alimentação, né, eles são criados com esse propósito, a gente precisa assegurar, né, que esse animal ele tenha condições humanitárias, né, de abate, para que ele não sofra, né, dor, para que ele não se estresse de uma maneira desnecessária. Então, eu acho que é entender realmente, apesar dessas situações conflituosas, que o profissional ele está ali exatamente para garantir, né, que esses animais eles tenham condições adequadas de vida. Sim. Que bacana. Kênia, pensando no curso, e Isadora também, no curso de medicina veterinária, como o nosso podcast é voltado para jovens aprendizes que estão aí também na fase de escolha, né, de uma profissão, qual é o que se aprende no curso de medicina veterinária que vai diferenciar ali da biologia e da zootecnia? Você é docente no curso de zootecnia. Sim. Quais são essas diferenças? Bom, a formação do médico veterinário, né, ela deve ser generalista. E quando a gente diz que ela é generalista, ela deve envolver todas as áreas que o médico veterinário ele pode atuar, mas sem aprofundar em nenhuma delas, né? Então, nós temos duas grandes áreas de concentração na medicina veterinária. Então, nós temos a medicina veterinária propriamente dita, que envolve, né, a área de clínica, a área de cirurgia, toda a parte de terapêutica. E nós temos também a área de produção animal, que envolve realmente a criação dos animais. Então, diferenciando o curso de medicina veterinária da zootecnia, a zootecnia, o foco principal é exatamente na produção dos animais. Então, na criação, no melhoramento animal, na nutrição que esses animais eles recebem. Então, não faz parte, né, da formação do zootecnista essa área de medicina,
né, de cirurgia. Então, basicamente, né, é essa grande área que não é contemplada na zootecnia e contemplada na medicina veterinária. Que bacana. Um outro ponto que eu acho muito interessante, assim, do médico veterinário, que a gente estava falando sobre necessidades, assim, né, características para ser um veterinário. E eu acho que quando você escolhe um curso de medicina veterinária, você tem que gostar bastante, assim, de animais, né? Porque às vezes a gente cresce com a crença, tipo, gosto de cachorrinho, gosto de gatinho, né, eu vou ser veterinário. Mas na medicina veterinária, você estuda todos os animais, né? Você estuda os de grande porte, né, bovinos, suínos, aves, os mamíferos, enfim, estuda por completo. Sim. Então, tem que ter essa vontade, né? Gostar realmente do mundo animal, né? Eu acho isso muito bacana. E pensando, assim, sobre áreas de atuação, quem forma em medicina veterinária? Quais são essas áreas de atuação? Nossa, são muitas, né? Eu de verdade nem sei quantas são as áreas de atuação do médico veterinário. A área que eu atuo, por exemplo, eu só conheci depois que eu já estava na graduação. Eu entendi o papel do médico veterinário numa indústria de alimentos depois que eu estava na graduação. Eu de verdade não sei quais são as áreas de atuação, mas a gente tem clínica, né? Aí hoje em clínica a gente tem muitas especializações dentro da clínica, assim como tem na clínica humana, né? Então, hoje tem o veterinário que ele é oftalmo, vai ter o ortopedista, vai ter o veterinário que vai mais para a parte hormonal. Então, assim, são... Um outro ponto que eu falei, eu acabei esquecendo, era isso. Porque acaba que o médico, ele também é muito complexo o corpo humano, né? Mas o médico veterinário, ele tem que estudar as complexidades de todas as espécies, né? De todas as raças, assim. Então, Sim. são mamíferos, aí vai lá pro gatinho, aí, de repente, tá Pras lá aves. Isso, nas aves, que são complexas também, né? Sim. De repente, tá lá estudando a vaca, o boi, o porquinho. É muito ampla, a atuação é muito ampla. E aí eu acho Sim. que cada vez mais os profissionais estão se especializando. Porque aí tem, por exemplo, o clínico geral, né? Que seria a pessoa que atende lá na clínica. Mas a partir do momento que se torna mais específico, o problema, vamos pensar em pequenos, né? Aí a gente já parte para os profissionais mais especializados. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia, tem um anestesista, vai ter o ortopedista. Assim como acontece na medicina humana, acontece na medicina veterinária também. Quanto mais especializado o profissional, melhor, né? Que A bacana. garantia de sucesso é Imagina, maior. ortopedista de gatinho, de Sim. cachorrinho. Tem. Ou de boi, né? De vaca também. tem. É tanta coisa. E a gente tem mais de 40 especialidades, né, de atuação do médico veterinário. E dentro dessas especialidades, a gente pode dizer que existem subespecialidades. Então, a Isadora, ela comentou, né, que dentro da especialidade de clínica de pequenos animais, a gente tem várias subespecialidades. Então, a gente tem também essa subdivisão, né, essa especialização cada vez mais acentuada, né, em relação às áreas de atuação, mas realmente uma profissão bastante ampla, que exige, né, do estudante muita disciplina, muito empenho, exatamente pelo fato de que são muitas espécies animais que são estudadas, né? É diferente da medicina aqui, né, que o foco principal é numa única espécie, né? E na medicina veterinária são várias espécies e que têm funcionamentos, né? Tem fisiologias muito distintas. Então, se a gente pensar, por exemplo, que um ruminante ele tem um sistema digestivo, né, com 4 estômagos, enquanto que a gente tem vários animais que são monogástricos, né, só tem um estômago. O que é um ruminante? Um ruminante... Eu sou leigo, hein? Os ruminantes, né, são animais que têm essa capacidade de ruminação, né, e aí ele tem estômagos que são subdivididos. Então, um estômago serve para armazenamento, né, por exemplo, do capim. E aí, a gente tem toda uma dinâmica de digestão completamente diferente. Então, ele tem a capacidade de ruminação, então, ele apreende o alimento, armazena num dos estômagos para depois, num outro momento, fazer a mastigação e as demais etapas da digestão serem completadas. Que bacana! Além, né, de ter capacidades muito específicas, né, de conseguir, por exemplo, né, converter em proteína fibras, algo que os animais, nós seres humanos, nós não conseguimos converter em proteína, né? Então, tem todo um sistema muito complexo, né, de funcionamento. Os bovinos são ruminantes. Os bovinos, né, que é o boi, o caprino, que é a cabra, né, o bode, os ovinos, né, a ovelha.
Então, esses são os ruminantes, né, que têm essa capacidade de fazer essa digestão de uma forma diferenciada. Eu tenho certeza que já tem alguém em casa falando assim, meu Deus, que bacana tudo isso, eu já quero estudar a grade curricular, sim, de medicina veterinária. E o que, assim, falando no geral, né, num curso de medicina veterinária, porque acaba que ele pode alterar de acordo com a universidade, né, mas o que é estudado dentro de um curso de medicina veterinária? Acho que é importante, primeiramente, a gente mencionar que existe uma legislação do MEC, né, do Ministério da Educação, que define quais são os parâmetros mínimos que todos os cursos de medicina veterinária, né, do Brasil todo, seja de instituições públicas ou particulares, eles precisam seguir. Então, a gente tem essas definições estabelecidas em diretrizes que regulam o funcionamento dos cursos de medicina veterinária no país, né? O que a gente pode ter é uma variação em relação à carga horária, né? A gente precisa cumprir uma carga horária mínima, mas a gente tem uma variabilidade entre as instituições de ter uma carga horária maior, o que contempla uma formação mais aprofundada, né, para os profissionais. Mas a gente tem essas definições definidas numa legislação, e aí a gente tem grandes áreas que devem ser abordadas no curso. Então, a gente tem a área classificada como uma área básica, em que o aluno ali ele vai ter informações sobre desde o funcionamento da célula, né, depois dos tecidos, né, dos órgãos, e aí vai se aumentando essa complexidade. Então, uma área básica, porque os cursos, né, da área de ciências biológicas, todos envolvem, né, essa parte básica. E depois nós temos as áreas do profissional, né? E aí a gente tem uma formação humanística, né? Uma parte social, então a gente tem uma área voltada, né? Como, por exemplo, sociologia, economia, porque é extremamente importante que o aluno ele tenha noções, né? Dentro de um contexto mais amplo, né? Da profissão, numa parte social também, e depois nós temos as áreas profissionais, que aí envolvem realmente, né, as áreas de atuação, tanto relacionadas à saúde dos animais, quanto da saúde humana. Então, conteúdo, por exemplo, de SUS, né, Sistema Único de Saúde, ele faz parte também da formação do médico veterinário, por conta dessa interface com a saúde humana, né? E uma parte também de formação nessa área ambiental. Então, essa parte de ciências do ambiente também é contemplado no curso, né? Envolve ecologia, já que muitos animais eles vivem, né, em grupo, e é importante que a gente conheça, né, sobre essa questão do ecossistema e desse relacionamento dos animais, pensando, por exemplo, em animais que são silvestres, né, que vivem de maneira livre, diferente dos domésticos, que são aqueles que a gente cria, né, que a gente domestica. Então, tem toda essa formação bastante ampla, novamente dizendo, contemplando a saúde única, né, dentro desse tripé aí das 3 saúdes. Sim. Isadora, e você seguiu você atua dentro de uma empresa. Isso. Você começou como trainee. Isso. Explica pra gente como que foi esse processo. E aí, como que você atua na gerência de estudo? Tá. Eu comecei, então, no programa trainee, na supervisão de abate. E aí foi para conhecer mesmo. O programa te dá uma oportunidade de imergir, assim, na supervisão, para você conhecer mesmo. E aí não focado só na parte animal, por mais que, né, a minha formação seja em medicina veterinária, mas para conhecer todo o processo. E aí dentro dessa gerência eu mudei de supervisão já 3 vezes. E a última supervisão eu voltei para o abate, porque é a mais complexa. Então, assim, ser a supervisora do abate requer que você passe por áreas... Tenha conhecimento de outras. Da cadeia, né? Para você entender o impacto que tem o abate, porque, assim, o abate é o coração da fábrica, né? Então, assim, ser supervisora, ser a responsável por essa área, você tem que entender toda a complexidade do negócio, entender o impacto que, por exemplo, uma parada de abate tem no seu negócio, e no negócio mesmo, assim, né? Não só pensando na unidade, né? Pensando na empresa Brasil, né? A nível Brasil. E aí, depois que eu fiquei no abate 14 meses, mais ou menos, aí eu assumi agora essa nova posição, tem 4 meses, de especialista de processo e produtividade. Então, assim, o meu foco agora, dentro da indústria, é pensar em otimizar cada vez mais os processos. E aí entra
a parte de tecnologia, sem esquecer da parte animal, né? Mas entra a parte de tecnologia e de tornar esse processo cada vez mais otimizado, pensando em redução de custos. Assim, agora eu estou mais focada nisso. Mas a gente não esquece em momento algum que o início, né, da cadeia é o animal, é a criação, então 100% do tempo pensando na parte do animal. Você falou sobre o abate, né? O que é o abate? O abate é apenas dos bois ou tem um abate de outros animais também? A gente tem... tem todos, né? A gente tem bovino, suíno, tem abate de aves, tem a questão de pescado também, né? Então, assim, tudo que a gente se alimenta, né? Pensando em origem animal, a gente tem um abate, tem um formato de abate. E aí, eu trabalho especificamente com abate de suíno, né? E aí, quando eu falo pensar na criação como um todo, é pensar, igual a Rubia falou, desde lá da granja, como é que esse animal nasceu, foi criado, como é que foi o manejo desse animal, como é que foi o transporte para o frigorífico, o manejo lá dentro do frigorífico, né? E o abate em si, né? Que é a parte de iniciar a produção do alimento. Sim. E você, Kênia, como foi assim o processo para descobrir que você queria ser professora? Bom, ser professora é um sonho de criança. Acho que lá com 7 anos de idade eu já queria ser professora. Mas eu também queria ser veterinária. E aí, lá, desde muito cedo, né? Desde criança, né? E com uma idade bem, bem pequena ainda, né? Eu já sabia que eu queria fazer as duas coisas. Mas quando a gente é criança, a gente não consegue associar muito bem essas coisas, né? A gente acha que tem que ser uma coisa ou outra, né? E aí a veterinária, ela permaneceu, né? Como uma escolha profissional que, apesar de eu ter pesquisado sobre outras áreas, outras profissões, né? A veterinária, ela sempre foi a que esteve em primeiro lugar, né? E aí, ingressei na Universidade Federal de Uberlândia, né? E aí eu não conhecia a área de atuação que eu já escolhi ainda dentro do curso, digamos assim. Na verdade, eu tive oportunidade de desenvolver atividades em paralelo, né, com as aulas, né, no segundo período. Então, foi lá no começo do curso que eu já descobri essa área de atuação do veterinário e tive a oportunidade de começar a desenvolver pesquisas, estudos. Então, desenvolvi iniciação científica. E aí, isso tudo, essa formação ainda durante o curso de graduação, foi me encaminhando para uma área acadêmica, né? Então, assim, uma coisa não separa da outra, né? Então, eu queria trabalhar com pesquisa, isso me chamava bastante atenção. Então, eu sabia que eu tinha que seguir a área acadêmica para conseguir ter uma formação adequada, né, nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito dessa questão do relacionamento, né, que envolve o profissional que é docente juntamente com os estudantes, porque eu acho que os estudantes, eles nos motivam, né, a estar pensando no que não é óbvio, né, naquilo nos estimula a ir além. Então, na verdade, foi uma conjunção aí de fatores que levou a essa escolha por ser docente. Então, logo depois, né, da graduação, eu já ingressei no programa de pós-graduação, né, na Universidade Federal Fluminense, que tem um programa especializado nessa área de atuação dentro da Faculdade de Medicina Veterinária de lá, que é a mais tradicional do país. Então, ali eu tive uma formação, né, mestrado, doutorado, em que eu tive a oportunidade de consolidar essa formação, tanto, né, para atuar na pesquisa quanto na docência. Então, né, eu não tive um momento específico, mas foi ali um desenrolar, né, de eventos que culminaram com essa escolha para ser docente. E o que eu devo fazer, assim, caso eu entre na faculdade e fale assim, eu quero seguir uma carreira acadêmica, o que eu faço? Bom, eu acho que o primeiro caminho, né, é você fazer uma autorreflexão, né? Qual é aquela área da medicina veterinária que me motivou a entrar no curso? E buscar, né, os docentes que já atuam nessa área, porque ali muitas portas elas se abrem no sentido de fazer estágio, desenvolver uma iniciação científica, ser monitor das disciplinas. Então, são várias oportunidades que te possibilitam construir um currículo, né,
desenvolver pesquisas, auxiliar outras pesquisas, no sentido de ter uma formação específica que vai te possibilitar, posteriormente, ter um currículo competitivo para que seja realizada, então, para que seja possível, né, o ingresso num programa de pós-graduação. Porque o processo seletivo, ele envolve realmente, né, uma seleção já baseada numa experiência anterior que o estudante teve, né? E se eu quiser atuar na área de alimentos, é só frigorífico ou existem outras possibilidades? Não, existem várias possibilidades. Tem a área frigorífica, pode atuar na área de laticínios, né, também. A gente atua na produção de leite, queijo e derivados. Ovos. Tem ovos, tem mel, tem pescado, né, que a gente falou anteriormente. Não sei se eu estiver esquecendo de algum, pensando em alimento, mas eu acho que basicamente a gente cobriu tudo, né? Pode atuar em todas as áreas de alimentos. Isadora, você quer falar? Você ia falar? Não, mas não tem problema. Acho que a Isadora sintetizou bem. Não, vai lá, se você quiser. Eu só ia complementar aí Vai com lá. algumas outras informações. Mas além de atuar dentro da indústria, né, que pode ser uma indústria frigorífica, que aí envolve os abates para obtenção de carne, o beneficiamento dessa carne, né, a sua industrialização com o objetivo de produção, né, de produtos derivados. A gente tem também toda a parte, né, de pescado, ovos, mel e os produtos que são derivados, né, desses demais produtos de origem animal. Então, a gente tem uma parte de produção. E aí, eu acho que é importante a gente mencionar também que dentro de uma mesma indústria, a gente pode ter atuações diferentes, mesmo sendo médico veterinário, mas um trabalhando na fiscalização. Era o que eu ia falar. E o outro trabalhando com a produção, né? Então, a gente tem diferenças aí em relação às áreas de atuação, mas sempre com o mesmo objetivo, que é produzir alimentos seguros, né? Com a diferença que a fiscalização, ela requer que o médico veterinário, ele esteja vinculado, né, a um órgão de fiscalização, que pode ser Ministério da Agricultura, pode ser uma agência estadual de defesa sanitária animal, né, que aí toda essa parte de inspeção também ela é contemplada, além das secretarias estaduais, né, que tem médicos veterinários que são fiscais e que avaliam ali, né, nos estabelecimentos. E aí eu acho que a gente precisa mencionar também toda a questão de esfera de fiscalização, porque a gente tem, né, frigoríficos, né, com inspeção federal, estadual, municipal. Então, ele precisa estar vinculado a um desses órgãos e ele pode ser contratado pela empresa, né? E aí, ele fica responsável pelos processos, pela verificação, né, enfim, de todos os processos que acontecem ali no interior da indústria, né? E como que é? A gente está falando muito sobre frigoríficos, né? Então, usando como exemplo, como que é o dia a dia de um veterinário dentro de um frigorífico? Assim, o que faz um veterinário dentro de uma indústria frigorífica? Eu acho que até dentro do frigorífico, o veterinário atua em vários campos, né? Mas, assim, basicamente, o que é importante para um veterinário dentro de um frigorífico, a gente tem alguns programas, a gente chama de programas de autocontrole, né? Dentro de um frigorífico. Então, nós, enquanto veterinários, ou qualquer profissional que esteja dentro de um frigorífico, o nosso papel enquanto profissional, pensando na empresa, é cumprir, né, esses programas de autocontrole. E o objetivo desses programas de autocontrole, em síntese, né, porque são vários os programas de autocontrole, é a produção de um alimento seguro. Então, assim, a gente trabalha dentro de um ramo de produção, a origem desse ramo de produção é o animal e o objetivo é produzir o alimento seguro. Então, basicamente, cumprir programas de autocontrole, garantir que os funcionários cumpram programas de autocontrole. E o que é um programa de autocontrole? Ai, meu Deus, me ajuda. Apertei agora. Agora, a definição de programa de autocontrole. Então, você quer me ajudar? Eu sei exemplificar alguns programas de autocontrole, mas a definição de programa de autocontrole, acho que a Kênia é melhor para falar do que eu. A parte teórica do programa de autocontrole. Mas, assim, a gente tem programa de autocontrole de bem-estar animal,
que aí a gente volta, né, para a questão animal. Então, a gente tem premissas dentro desse programa de autocontrole que a gente tem que seguir pensando em uma legislação lá da parte de bem-estar animal. Então, a gente... Tudo pautado em legislação, né? Então, a empresa, né, do ramo alimentício, ela vai seguir algumas premissas baseadas em legislação de bem-estar animal que ela deve seguir. Pensando nesse, por exemplo, a gente tem que garantir que o animal esteja em conforto térmico, a gente tem que garantir manejo adequado, a gente tem que garantir que os funcionários que trabalham com esse animal sejam treinados, né, em programas de bem-estar animal. Cada espécie tem as suas particularidades, então os funcionários que trabalham, eles têm que entender quais são essas particularidades, até para diminuir o estresse desse animal, e o objetivo é que ele esteja numa zona, quase uma zona de conforto, assim, oferecer a menor condição de estresse possível para esse animal, pensando, por exemplo, no programa de bem-estar, mas são muitos, né? Porque isso influencia no resultado final, né, do produto, do alimento. Totalmente, com certeza. E o programa de autocontrole, né, como o próprio nome já nos leva a pensar, é um controle que a própria empresa ela realiza. Então, ela implanta, né, os controles, como a Isadora já mencionou, e ela monitora o cumprimento. Então, tem toda a parte inicial, né, de capacitação, por exemplo, das pessoas que trabalham na planta, que lidam com os animais, assim como a questão do ambiente, né, a verificação da estrutura, se ela está adequada, seguindo as legislações, né, que a Isadora também mencionou, que essa é a base realmente que justifica a necessidade de se ter esses controles. Então, a empresa, ela implanta essas ações, ela capacita quem deve executar. Então, toda essa parte operacional, ela precisa ser monitorada posteriormente. E aí, basicamente, a empresa, ela implanta esses programas de autocontrole e a fiscalização, né, que eu falei que era a outra possibilidade de atuação do veterinário, né, dentro das indústrias de ramo alimentício, é fazer a verificação desses autocontroles, se a empresa ela realmente está conseguindo, né, seguir e cumprir ali de acordo com o que a legislação estabelece. Então, são ferramentas que fazem que no final de toda essa cadeia gera um produto de qualidade e também qualidade para os profissionais que estão ali dentro. Isadora, pensando aqui, você entrou muito jovem na empresa, né, como trainee, e aí você foi alcançando outros patamares. Como que foi a sua relação com os profissionais que você tinha e tem que lidar? E aí, pensando nisso também, qual é a relação de você, médica veterinária, contratada pela empresa, e desses fiscais que estão ali dentro, né, no dia a dia, que são concursados, geralmente são concursados, né, são servidores públicos. Como que é essa relação? A primeira pessoa que eu tive contato que era veterinária era a supervisora do meu programa de trainee. Ela era a supervisora do abate, na época, era veterinária. Então, acaba que isso inspira, né? Você ter porque normalmente a gente tem engenheiro, enfim, administrador em posições de liderança. É difícil ver um veterinário, né? Tô pensando no frigorífico. Então, tive esse relacionamento de absorver ao máximo tudo que ela tinha enquanto líder e enquanto veterinária, para poder, né, correlacionar as duas coisas e ir me moldando enquanto profissional. A segunda pessoa que eu me relacionei também era veterinária e era uma gerente da garantia da qualidade, porque eu sempre fui da área de produção. E aí é um pouco diferente a atuação do veterinário que está na área de produção, que é a produção mesmo, e a pessoa que está na área da garantia da qualidade, que ele é meio que faz esse intermeio entre nós e o órgão fiscalizador, né? E esse relacionamento com essa gerente, eu desenvolvi a habilidade de conseguir me relacionar com os fiscais da planta, porque hoje a empresa entende que é importante ter um profissional capacitado tecnicamente para poder, em situações de conflito com o órgão fiscalizador, ter argumentos, né? Ter conhecimento da legislação. A gente tem um regulamento que dita, assim, né, o que se pode, o que não se pode fazer dentro de um frigorífico, né? Então, assim, ter um profissional qualificado na área de veterinária acaba que
mostra para o órgão fiscalizador que a empresa se preocupa, sim, com essa parte e te dá também argumento técnico que talvez um profissional de uma outra área não tenha. Então, assim, está cada vez mais comum ter veterinários na posição especialmente de abate. Tem o responsável técnico que, obrigatoriamente, é um veterinário. Então, assim, desde que eu entrei, tem 5 anos, até hoje, eu vi cada vez mais veterinários atuando no ramo frigorífico. Antes, eu tinha 2 pessoas como referência. Hoje, o meu gerente é veterinário, a gerente da garantia da qualidade é veterinária, temos 2 responsáveis técnicas, temos um estagiário que é veterinário. Então, assim, isso foi aumentando, né? Cada vez mais veterinários no ramo que eu estou trabalhando. Que bacana. E acaba que a pessoa, ela tem, né, ali uma formação em medicina veterinária, mas ela pode ir alcançando novas possibilidades. Por exemplo, cargo de gestão, né, de liderança. Sim. Então, aí a gente até entra nas especializações, né? Quais são as possíveis especializações, assim, para quem forma em medicina veterinária? É igual à medicina? Porque a gente sabe que tem o oftalmologista, tem o dermatologista, e aí essas especializações, elas caminham de acordo com as aves, com os bovinos, com os suínos. Explica um pouquinho pra gente. Por exemplo, a minha especialização ela é totalmente diferente da formação de medicina veterinária. Uhum. Justamente porque eu entendi o caminho que eu queria seguir dentro da empresa, então eu fiz um MBA em gestão de processo, até para somar com a minha formação. Porque por mais que se tenha tecnologia de carnes, enfim, a parte da gestão do processo, de entender o processo industrial, eu entendi que um MBA um pouco diferente da minha formação agregaria no currículo, mas tem as especializações a gente já até falou, né? Tem veterinário que é oftalmologista, anestesista, ortopedista. Tem aqueles que vão trabalhar com genética, especificamente. Tem veterinário que trabalha em biotério. É muito interessante a gente falar isso, porque às vezes a gente crença... Eu mesmo tinha essa crença, né? Que a gente faz um curso, digamos, medicina veterinária mesmo. A gente tem que fazer uma especialização dentro da área de medicina veterinária. Não necessariamente, né? A gente pode pegar uma área ali de administração, de ciências contábeis, enfim, né? Tudo que vai somar, onde o profissional decidir atuar é válido, né? Tudo que vai somar. A pós-graduação, ela é um plus ali na sua formação, né? Você vai se qualificando cada vez mais como profissional. Sim. E eu acho que é importante, novamente, mencionar que, assim, o curso de medicina veterinária, ele te fornece uma formação ampla que te possibilita atuar em todas as áreas que a veterinária, ela te proporciona. Entretanto, né, então ele está apto, então ele se graduou, ele está apto a trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Mas, pela especificidade de determinadas áreas, requer, em muitas das áreas, uma especialização. E aí, essa especialização, ela pode vir de diferentes maneiras. Então, o estudante, o graduado, né, ele pode ingressar num programa de residência. Nós temos residência em várias áreas. As áreas tanto de clínica quanto de cirurgia, a parte de diagnósticos de maneira geral, né, o diagnóstico por imagem, os exames laboratoriais. Temos também residência na área de produtos de origem animal. Então, nós temos programas de residência, que é um tipo de especialização. Nós temos os programas de pós-graduação que te permitem, né, uma formação tanto para atuar em nível acadêmico, né, que é mestrado, doutorado, acadêmicos, porque a gente ainda tem o mestrado profissional. O mestrado profissional, ele é um mestrado específico para quem já está atuando, né, em empresas, em instituições, então, que não quer seguir uma área acadêmica, a docência ou a pesquisa, por exemplo. Então, é uma possibilidade. E nós temos os cursos de especialização que te conferem também títulos de especialista. Então, a gente tem alguns colégios brasileiros que concedem, né, esses títulos a partir do momento que o profissional ele demonstra um conhecimento aprofundado numa área específica de formação. Então, a gente tem aí diferentes possibilidades, né, de ter essa formação complementar após a graduação. Mas mesmo não tendo nenhuma especialização do ponto de vista aí de aprofundamento numa determinada área da medicina veterinária, é um curso que te possibilita atuar
sem essa especialização. E existe alguma especialização mais comum? Assim, que, por exemplo, na faculdade, vocês olhavam e todo mundo queria aquilo. Igual, eu não sei dar um exemplo aqui agora, mas sei lá, vamos supor que... Fala o nome de uma especialização. A gente tem, por exemplo, clínica de pequenos animais, vamos usar um exemplo aqui mais conhecido, né? Então, tem alguma especialização que é comum, assim, todo mundo quer seguir por ela? Por exemplo, eu quero trabalhar com gatinhos e cachorrinhos, pequenos portes. É que assim, a medicina veterinária, ela já é tão ampla na sua formação, porque tem alunos que já entram assim, não, eu gosto da área de produção animal, eu quero entender sobre como que os animais eles são criados, como é que os bovinos eles são criados com a finalidade de produção de leite. O que já é uma área muito distante, por exemplo, de quem quer atuar com clínica de pequenos animais. Então, é um curso muito amplo, muito eclético, então acaba que não tem assim uma predileção específica. A gente nota uma variação, aí eu falo como docente, né? A gente nota uma predileção, às vezes, de turmas que são influenciadas por atuar numa determinada área por conta de algum evento em específico. Então, assim, às vezes a gente tem... turmas que têm vários alunos que querem trabalhar com reprodução dos animais porque, por conta de algum evento, aquela área ela se sobressaiu em relação às outras. Mas à medida que eles vão se desenvolvendo no curso, eles vão percebendo ali quais são as suas aptidões e acaba que a gente não tem uma área assim que agrega ou que chama a atenção, né, de uma quantidade grande de alunos, né? É bem dividido. É diferente de outras profissões, assim, no meu ponto de vista, né? Eu, por exemplo, no meu ciclo, né? Vamos supor, de 5 pessoas mais próximas. Hoje tem uma pessoa que trabalha com avicultura, eu trabalho em frigorífico, tem quem trabalha com reprodução, tem quem ainda está na área... ainda está estudando, então está na área de especialização, de mestrado e doutorado da parte de bovino de leite e tem clínica de pequenos. Então, assim, cada um foi se descobrindo, porque, de fato, é uma grade muito ampla e cada um foi se descobrindo e seguiu uma área que tinha mais afinidade. E existe um conselho que fiscaliza, assim como tem na medicina, o conselho... de medicina, tem também o de medicina veterinária. E aí vocês também recebem uma carteirinha? Como que funciona? Só após a finalização da graduação ou tem que fazer uma prova, algo assim, para receber ali a carteira do Conselho de Medicina Veterinária? Como que funciona? Eu acho que é voluntário, né, você fazer parte do conselho e, dependendo da área de atuação, é obrigatório que seja vinculado ao conselho. Eu não tenho certeza sobre o Conselho de Medicina Veterinária. Eu sou membro, como que fala? Associada ao Conselho CRMV, né, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Mas, por exemplo, hoje, né, o campo que eu estou atuando não exige essa associação, mas mesmo assim eu entendi que era importante e me associei. Mas não tem prova, por exemplo, igual o OAB, né? Sim, não tem prova igual ao OAB, não. É só uma associação. Nós temos o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o órgão em esfera, né, nacional, né, que regula os conselhos regionais, né? Então, para cada estado, a gente tem um conselho regional de medicina veterinária. Então, o profissional, assim que ele se gradua, né, ele dá entrada, né, na documentação para ele ter o seu registro profissional. Isso. E para que o médico veterinário ele possa atuar, né, dentre ali as suas especialidades, principalmente aquelas que são exclusivas do médico veterinário, ele precisa estar, sim, filiado, né, ao seu conselho regional no estado em que ele está atuando, né? Então, o médico veterinário ele pode prescrever medicamentos, ele precisa assinar documentos, então ele precisa estar filiado, porque é realmente o conselho quem garante, quem dá o respaldo legal para as ações que ele realiza, né? Então, a gente precisa dessa associação. Docentes, né, que dão aula de medicina veterinária, eles também estão atuando, eles estão exercendo a profissão, eles precisam ser filiados.
Então, temos as anuidades que são pagas, né, que te garantem, né, todo esse suporte, inclusive jurídico, em situações que envolvam, né, desvios em termos de conduta profissional para os médicos veterinários. Então, ele é seu órgão de classe, né, que te defende, né, do ponto de vista jurídico. Aqui no nosso podcast a gente até traz, às vezes, um glossário, assim, de algumas palavras. Você falou muito docente, né? E eu tava lembrando que antes de entrar na faculdade eu não sabia o que era um docente e um discente. A diferença, eu sou o quê? Docente, discente. E o docente é o professor, né? Na faculdade, o discente é o aluno. E você falou anuidade, né? Anuidade são taxas que você paga anualmente, mensalmente ali. Para algum órgão, né? Para alguma empresa. E puxando assim, voltando que a gente entrou nesse ponto aí de faculdade, tinha alguma disciplina assim que vocês olhavam e falavam assim, meu Deus, hoje eu tenho aula disso. Igual no ensino médio, né, no fundamental, é muito comum a gente falar isso da matemática, né? A gente ouve muito isso da matemática. Tinha alguma disciplina assim que vocês falavam assim, meu Deus, essa daqui é difícil de engolir? Ou não? Vocês amavam tudo? Eu não era muito fã de avicultura. Não porque eu não me interesse, né, pela espécie, mas porque eu achava complexo, assim, complicado. Então, eu não era muito fã de avicultura, apesar de que eu amava a professora, né? Admiro até hoje, mas... O professor faz a diferença também no processo, né? Faz a diferença, que, assim, acabava que era interessante, mas, assim, não me interessava tanto a parte de avicultura. Porque, às vezes, a matéria ela já é complexa e vai alguém que já deixa ela mais complexa ainda, né? Então, é interessante. A professora era maravilhosa, mas a matéria, meu Deus, mas deu certo no final das contas. Mas bom. Era uma matéria... E você, Kenny? Eu tive bastante dificuldade com reprodução, né? Porque eu acho que essa simpatia maior ou menor que a gente tem em relação aos conteúdos está diretamente relacionado com o que com as nossas aptidões, né? Com o que a gente gosta, o que a gente se identifica. Então, eu acho que é a forma que a gente percebe ali em relação à importância desse assunto para a formação da gente. Então, quando você tem uma dificuldade de entender ali, né, a função daquele conteúdo dentro de um contexto mais amplo, e isso é muito influenciado pelo professor, né, que repassa esse conteúdo, aí eu acho que a dificuldade ela reside aí, né? Sim. E você como docente, como professora, tem alguma matéria assim que você vê os alunos torcer o nariz? Fala assim, nossa, eles não gostam disso, né? Eu acho que eu já percebi. Lá vem a Kenny, sim. matéria. Sim. Por exemplo, às vezes até não é a sua disciplina, né? A sua matéria que você dá, mas você ouve eles falarem assim, nossa, hoje a gente tem aula disso aqui, nossa, que difícil. Não, além de ser professora, né? Eu fui coordenadora do curso de Medicina Veterinária por 4 anos e 4 meses, que né? Legal. Eu encerrei o meu mandato em abril desse ano. Então, eu tive uma oportunidade de vivenciar exatamente essa percepção externa às disciplinas, né, que eu sou responsável. E, de fato, né, tem disciplinas que eu acho que, assim, por conta da carga horária, da complexidade do conteúdo, os alunos, eles... E até mesmo pela fama, né, que a disciplina, ela acaba sendo perpetuada entre os alunos, né, de uma geração para outra, e tem aquelas que são mais temidas, digamos assim, né? Então, por exemplo, anatomia é uma disciplina que tem uma carga horária altíssima. É muito conteúdo. É complexo, né? É complexo. São diferentes espécies, são muitos termos técnicos, são nomes que mudam dependendo da espécie e que requerem muito tempo de estudo, muita dedicação, mais uma de capacidade. Semestre, né? Sim, um Ela ano. vai sendo dividida. Um ano. É muito difícil, é verdade. Era essa a matéria. Ó, tá vendo? Foi só puxar um pouquinho. Nossa, muito difícil. Muito. A anatomia, eu imagino, gente. Igual comentou, né? São muitos animais, muitos tipos de animais. Muito difícil. E o curso de veterinária, geralmente, na maioria das universidades, ele ainda é um curso integral, né? Pensando aí que, às vezes, um jovem que está querendo se ingressar nessa área precisa trabalhar para ajudar em casa, e aí teria o tempo só noturno. Geralmente, não existe esse curso noturno, ele é integral, né? Manhã e tarde. Na verdade, a gente tem vários cursos, né?
que as atividades elas se concentram em um único turno. Temos, inclusive, cursos totalmente noturnos. Que ótimo. São cursos com carga horária menor, né, em relação àqueles cursos, né, que estão em regime integral. Então, envolve atividades manhã e tarde, no caso dos cursos, né, nessa modalidade integral. Mas a gente tem cursos que acontecem principalmente no período noturno, às vezes para complementar a questão de carga horária. Aulas aos sábados, ou então alguns dias em específico para se alcançar a carga horária. Então, assim, depende da instituição. Depende também dessa questão relativa à carga horária, porque a gente entende que nem sempre, né, muitas pessoas que têm interesse em realizar o curso vão ter essa disponibilidade, né, de estar ali à disposição, né, no turno da manhã, da tarde, mas tem essas opções, sim, né, de cursos que oferecem o curso de medicina veterinária em um único período. Né? Que ótimo. Geralmente tem 5 anos, 4 anos? Sim, 4 anos e meio, tempo mínimo, né? E 5 anos, normalmente, a média geral dos cursos. Legal. Isadora, você citou numa fala anterior sobre profissionais que trabalham em biotério. Como que funciona? O que esse profissional, esse médico veterinário realiza? O que é um biotério e o que é realizado? Eu nem sei. É porque eu tenho um colega que ele, com 2 anos, ele teve leucemia, e aí ele se curou, o Luiz Gabriel. E aí, depois da graduação, ele passou num processo seletivo e foi para a USP, né, para a Universidade de São Paulo, e a pós-graduação dele era no biotério. Eu não sei o que ele fazia, eu não faço ideia do que ele fazia lá. E acontece, né? São tantas áreas, né, gente? Mas eu sei que é bem teórico e tem muito a ver com... Por exemplo, no caso dele, um pouquinho que eu sei é que tem a ver com estudo de câncer mesmo. Então, assim, é desenvolvimento de medicamento, de vacina, tem alguma coisa... relacionada a essa Pode ser que eu tô pesquisa. falando errado, mas é mais ou menos isso, assim, essa parte de... É vacina, biotério? Não? O bioterismo é uma ciência que envolve a criação de animais... em condições controladas, né, que a gente chama de animais de laboratório, com o intuito de serem utilizados como modelos animais para pesquisas, né? Então, a gente tem a Isadora, ela citou aqui a questão das pesquisas que envolvem câncer, porque nós utilizamos modelos animais para, por exemplo, realizar o teste de um medicamento, de uma droga ou de um agente que causa câncer. Então, você primeiro... numa pesquisa, né? Você inicia com uma cultura de células, você avalia o comportamento ali daquele evento num conjunto de células. Depois você aumenta a complexidade e extrapola para um modelo animal. E aí eu preciso controlar as condições, né, experimentais, e aí o biotério é esse recinto onde os animais eles são criados, onde eles são alimentados, os testes que eles são submetidos. Então, o bioterismo, né, é uma área, enfim, que apesar de existir há bastante tempo, né, os médicos veterinários eles estão se apropriando de uma maneira mais adequada, né, não faz muito tempo. Então, por isso que a Isadora até ficou aí. Mas que ótimo. Agora Ela ficou tensa, né? né, se estava falando ou não, mas o médico veterinário, né, a gente tem que lembrar que o rato, o camundongo, né, esses animais que vão ser utilizados aí na experimentação animal, são animais e é o veterinário quem cuida da saúde dos animais, né, das doenças que ele pode adquirir, que realiza o tratamento, caso necessário, que acompanha ali toda a parte, né, de eutanásia, de cirurgias, porque às vezes eu tenho uma pesquisa que é experimental, que envolve uma forma de cicatrização, uma forma de reparo tecidual, né, e aí é o veterinário quem é o profissional apto, né, para lidar exatamente ali com o animal, né, nesse sentido da intervenção, né, da cirurgia, do tratamento e assim por diante. Sim. A Isadora comentou sobre farmacêutica, né, sobre remédios e são tantas áreas, né, que vai dando um boom assim na cabeça da gente. Igual,
a gente falou sobre trabalhar em frigorífico, tem a opção de trabalhar com pequeno porte, às vezes você quer ter um pet shop, você quer, enfim, né? Você quer trabalhar numa fazenda com os animais ali, na criação deles, eu não sei bem como funciona tudo, mas também na parte laboratorial, né? Na parte de desenvolvimento de remédios, na parte dessa outra parte da medicina também, né? Então, esses cursos de faculdade, às vezes a gente vê de fora, né? Igual a realidade da maioria dos jovens aprendizes, é que não tem total dimensão do que você vai ver naquele curso. Então, uma dica que a gente... Acho que a gente até deu no episódio de jornalismo, né? Que a gente já falou sobre jornalismo aqui. Inclusive, se você não assistiu, assista esse episódio. Dá uma olhada na grade curricular do curso, né? Então, vê ali o que você vai estudar, né? Pesquisa sobre... Igual, falou sobre biotério. A gente vai lá e fala assim, o que é biotério? Aí, viu, pesquisou, falou assim, nossa, gostei disso aqui. Vou estudar medicina veterinária porque eu gostei especificamente disso. Então, não sei, né? Conhecer o curso. Então, se você quer estudar, por exemplo, na Universidade Federal de Uberlândia, já dá um Google lá. Matriz curricular, curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. E de diversas outras universidades, porque assim a gente tem uma dimensão melhor. Conhecer grade, tem muita instituição que promove feira de profissão. E que eu acho que para quem, né, tá decidindo ali o que vai seguir, né, qual vai ser a carreira, eu acho muito interessante feira de profissão, porque é dessa mesma forma que eu acabei de descobrir o biotério, né, entender o biotério. Você participa de uma feira de profissão e aí você... Nossa, mas, por exemplo, o veterinário podia estar fazendo isso? Podia. Aí, às vezes, as pessoas começam a desenvolver vontade, né? De seguir uma área que ela nem sabia que ela poderia seguir. E, assim, né? No caso, a gente... a nível nacional, então a pessoa, vocês procuram em casa, na verdade na cidade de vocês, né, a universidade fala assim, vocês geralmente têm uma feira, assim, para conhecer esses cursos, igual aqui em Uberlândia, a gente tem na Universidade Federal de Uberlândia o Vem Pra UFO, em que é uma feira que, se eu não me engano, são 2 dias. E aí existem os grupos, né, de cada curso e os estudantes vão passando em cada curso ali, conhecendo um pouco mais sobre essa área. Então, é uma ideia super interessante também. Legal. E eu acredito que, caso não tenha, né, assim, uma feira dessas, tentar conhecer alguém da coordenação, né, algum professor, algum aluno ali, bate um papo ali, vai conhecer, né, a universidade ali, o lugar onde nos sites da universidade, no Instagram, existem os diretórios acadêmicos. Sim. Que as pessoas podem acessar e conversar. Esse é um ponto muito legal também, os diretórios acadêmicos. Dentro da universidade, assim, na federal, pelo menos, que eu conheço mais, né, por ter estudado aqui, existem muitos grupos de muita coisa, né? Então, conhecimento não falta. Sim. Tem uma área, não sei se é um comentário, nem é uma pergunta. Eu gosto muito de série investigativa. E aí tem um episódio de uma série que eu assisti há tempos atrás que tinha um perito veterinário que ia investigar uma contaminação de leite numa empresa e era super legal. E eu fiquei pensando nisso aqui agora, que é também uma outra possibilidade, trabalhar como perito, né? Sim. Temos, inclusive, a área de perícia veterinária. Né? Mas no curso ou como especialização? A gente tem uma disciplina dentro do curso que se chama Medicina Veterinária Legal, e aí que envolve essa parte da perícia. Porque aí envolve toda uma parte de investigação, mas tem todo um arcabouço legal, toda uma estrutura de legislação que precisa ser seguida, né? E aí tá dentro da patologia animal, digamos que é um ramo, né, dentro da patologia, que é uma área de atuação do veterinário, em que ele entende ali as doenças, as alterações que acontecem no corpo dos animais, e aí essa parte da investigação, que é a perícia veterinária, ou medicina veterinária legal, né? Os nomes às vezes variam dentro das grades curriculares, mas é possível que se faça especialização. A gente tem concurso público, que o médico veterinário ele pode se candidatar para se tornar perito. Tem toda uma formação posterior, né? Depois que ele ingressa, que ele passa no concurso, tem toda uma formação bastante específica para ele atuar, né, de maneira prática, né? Então, ele tem uma formação inicial para ele se candidatar ao cargo, mas depois ele tem uma complementação da formação. É um curso de formação mesmo que ele é submetido. Legal. Que ótimo. E a gente falou sobre muita coisa, né? A gente falou sobre especialização, a gente falou sobre currículo, enfim. E para o futuro?
assim, pelo menos dentro da faculdade a gente fala muito sobre isso, né? Aí o futuro da profissão, né? Assim, olhando do lado de fora para quem quer entrar, né, deseja entrar no curso. Existe alguma área, assim, que tá crescendo, que tá falando assim, olha, você que vai entrar em medicina veterinária. Igual hoje a gente vê um curso aí de administração e tal, tecnologia, o pessoal fala do metaverso. Aí agora, se você não entende do metaverso, você está fora do mercado de trabalho. Existe alguma área, assim, na medicina veterinária que é um ponto importante, assim? Fala assim, essa área aí vai dar dinheiro no futuro. Existe alguma área nesse nível? Eu não Você sei. quer começar falando aí, de acordo com a sua experiência de empresarial? Até mesmo na empresa, né? Hoje é interessante porque a gente tem a visão da professora, né, na faculdade e de uma pessoa dentro da empresa também. Eu acho que, pensando na questão empresarial, hoje eu entendo que que os consumidores são cada vez mais exigentes. Então, a questão do bem-estar animal, se ela em algum momento foi negligenciada, ela não pode ser mais por nenhuma empresa que produz alimentos de origem animal. Até porque hoje tem os movimentos, né, veganos, Sim. vegetarianos ali, Que questionam, Sim. né, as criações, como são feitas as criações. Então, as grandes redes, vamos pensar assim, no McDonald's, é uma rede que, se ela se conecta com uma empresa que produz o alimento, ela exige dessa empresa o cumprimento de todas as legislações referentes a bem-estar animal. Então, pensando aí no consumidor cada vez mais exigente, e que a nossa... É óbvio que o movimento vegano, vegetariano, ele é uma realidade, mas eu entendo assim que, para a grande maioria, consumir produtos de origem animal ainda não sei Sim. quantos %, mas a maioria das pessoas ainda consome. Então, pensar que a gente está produzindo um alimento de origem animal e que os consumidores, eles estão pensando no animal, né, que serviu de origem para esse alimento, e então garantir assim, então pensar, né, nessa questão de garantir, eu não sei como falar, mas assim, pensar que você ser um profissional que entende as questões de bem-estar e você se qualificar para agregar a empresa, né? Porque a empresa está pensando nisso. Sim. Ela está pensando em alguém que tem conhecimento técnico e que vai estar lá dentro garantindo o cumprimento do bem-estar animal, porque o consumidor, ele é o elo final, né? A gente está pensando na saúde dele e pensando também na exigência dele para poder vender o produto. Então, o bem-estar animal, eu acho que cada vez mais, pela exigência do consumidor, ele é um tema que que quem está interessado em medicina veterinária, né, é um ponto que vale a pena prestar atenção na aula, vale a pena dar valor assim, para a disciplina, porque é bem legal e é bem importante. Até porque, além de estar preocupado com o bem-estar animal, também as pessoas estão mais focadas na própria saúde, né? Sim. Então, elas estão atentas ao que elas estão consumindo, de onde vem aquele alimento. Sim. E eu acho que, além do bem-estar animal, né, que a Isadora ela já mencionou, se a gente considerar que a maioria, né, da população ela é consumidora, né, de alimentos que vêm dos animais, e a gente tem uma grande população em nível mundial para ser alimentada, né, as áreas de criação dos animais, elas são fundamentais nesse sentido da gente otimizar processos para a gente conseguir garantir bem-estar animal, a saúde dos animais, mas otimizando. Então, se a gente considerar, por exemplo, a criação de aves, a criação de suínos, né, com esse objetivo aí de se tornarem posteriormente alimentos, né, são áreas que sempre vão empregar. E se a gente pensar ainda no Brasil enquanto país fornecedor de proteína animal para o mundo, né, porque o Brasil, enfim, ele tem uma magnitude gigantesca, né? Pela questão de extensão territorial, um clima que é adequado para a criação da maioria das espécies. Então, são todas áreas que sempre vão empregar bastante. E se a gente pensar na cadeia produtiva, né, então eu preciso de um profissional qualificado para entender e tratar sobre as doenças desses animais ao longo da criação, a alimentação que esses animais recebem. Então, a área de produção animal realmente, que envolve, né, várias outras sub-áreas ainda, é muito grande. Então, mesmo com toda a questão tecnológica, né, de carnes de laboratório, que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Carne de planta, né, também.
aí a gente não pode chamar de carne. Né? O termo, ele tá incorreto, apesar dele estar sendo utilizado. Mas isso é uma outra discussão ainda bem ampla, né? Aí precisaria de um novo episódio. Mas precisaria de um outro episódio, exatamente. Mas se a gente pensar que para cultivar, né, uma carne em laboratório, eu preciso de um animal para tirar a célula, a gente nunca vai conseguir excluir completamente os animais de produção, que são esses animais destinados, né, para elaboração dos alimentos. Então, sempre vai precisar, pelo menos ali, de um animal para que seja o fornecedor, né, dessa célula que vai ser... Desse material, exatamente. Que bacana, né, meninas? Foi um papo muito amplo. Muito amplo, completo, denso, interessante. Aí pro pessoal que vai assistir, né? Então, eu espero que tenha servido aí como um direcionamento, né? Realmente um conhecimento aí sobre o que é a medicina veterinária. E aí, acho que é isso. Tem alguma coisa para falar, Rubinho? Não, foi super amplo. Acho que deu para dar uma norteada aí nas ideias de quem pretende fazer um curso nessa área, né? A gente falou aí sobre a diferença da zootecnia, que às vezes as pessoas confundem. Então, foi bem legal descobrir o universo de cada um aí, de como que foi parar na docência, na indústria, desde a chegada como trainee. Foi ótimo, gente. É isso. Isadora, Kênia, muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Foi um prazer recebê-los. Tá bom. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que a gente tem poucos momentos, né, que a gente pode falar de uma maneira tão ampla, né, além das nossas áreas de atuação. Então, foi uma experiência bem legal. E o que eu posso dizer é que, assim, o curso de Medicina Veterinária realmente é um curso encantador, que te abre portas para... uma infinidade de áreas de atuação e sou suspeita para falar que esse é o melhor curso de graduação que pode existir. Suspeita, hein? Suspeita. Um pouquinho suspeita. E vocês, Adora, quer deixar um recadinho? Eu acho que a medicina veterinária... Hoje eu aprendi, então assim, já me formei tem 5 anos, eu aprendi uma coisa nova hoje sobre a medicina veterinária, então, de fato, é um curso muito amplo, muito legal e quem está interessado, vale a pena... entender um pouquinho sobre a grade e participar de uma feira de profissão, que o curso é bastante... deixa eu pensar na palavra. Tem bastante futuro aí para quem está interessado na área. Que ótimo. Bacana. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Rubi? Vamos ficando. Até mais, pessoal. Até. Tchau.